Bom, o objetivo desse vídeo é falar sobre o preconceito racial e linguístico, dentro da escola. Então, nós sabemos que a população mundial ela é formada por várias nações com diferentes povos e culturas, mas dificilmente é encontrado um país onde há uma mistura tão complexa e variada como a composição étnica do Brasil. E por consequência dessa pluralidade racial, é que também o nosso país ficou conhecido como uma nação de muitos conflitos, preconceitos e palco de diversas discriminações. Nós sabemos que há uma mistura de raça e culturas em todos os estados. E apesar de ser um tema polêmico e popularmente dito como superado, porque na verdade ninguém assume que é racista, estudos comprovam que no Brasil o preconceito ainda é uma realidade. Ainda é comum presenciarmos episódios de intolerância racista e religiosa ou étnica, como o caso aí do goleiro Mário Lúcio Duarte, que ficou conhecido, que ele é conhecido como Aranha, e foi vítima de agressões onde a torcida do oponente assimilou ele com um macaco. Então a violência racista ela não é apenas também verbal, como aconteceu com ele. Constantemente são registrados boletins de ocorrência envolvendo afrodescendentes, onde as pessoas até agridem fisicamente. Então, dentre esses itens apontados aí como motivo de preconceito, ainda pode-se destacar a intolerância linguística, que também opera no Brasil, e esta aí principalmente dentro da escola. Isso está ligado à variabilidade de falantes no Brasil. O preconceito linguístico ele é uma discriminação que atinge pessoas inferiorizadas pela sua origem, principalmente os habitantes de zona rural. É comum a gente ver crianças na escola, adolescentes, xingar o colega aí da roça, de caipira, inferiorizando ele pela origem dele. E o Brasil, ele tenta sem sucesso erradicar o preconceito e a discriminação com leis que na verdade só amenizam ou inibem a ação dos preconceituosos. Então é notório a naturalidade com que o preconceito está impregnado no dia a dia dos brasileiros. E esses fatos eles podem ser facilmente comprovados pelas ilustrações que nos foram apresentadas para fazer o trabalho da UTA de Linguística da fase 2, onde as imagens mostram nitidamente que as pessoas praticam atos racistas e preconceituosos, até inconscientemente, às vezes em maior ou menor grau, de forma camuflada, atitudes racistas e preconceituosas intercalam com naturalidade o cotidiano de várias pessoas de todas as classes sociais e de qualquer condição, que isso ocorre em qualquer lugar. E a escola, ela tem o papel de formar o aluno para o exercício da cidadania, porque isso é uma orientação da Lei de Diretrizes e Bases, no ensino no Brasil. A escola ela tem buscado o desenvolvimento de competências e habilidades que permitem compreender a sociedade em que vivemos. A escola tem tentado levar o aluno a aceitar essas diferenças, a conviver com essas diferenças. E para isso várias políticas de reparações, de reconhecimento e valorização são implantadas no âmbito educacional. E dentre algumas iniciativas governamentais, a gente pode citar aí o Decreto 4.886, que determina a Política Nacional da Promoção da Igualdade Racial, e a Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura da África e afro-brasileira no ensino fundamental, incluindo aí também no calendário o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Então todas essas medidas elas ajudam a combater o racismo e o preconceito linguístico. Mas para que aconteça a erradicação do preconceito, para que a gente consiga vencer essa guerra, a gente percebe que a sociedade ainda precisa de muita educação e principalmente de humanização. Ou seja, mesmo com o empenho da escola nesse combate, mesmo com o governo aliado a isso, há um longo caminho a seguir nessa luta, porque professores ainda precisam de muita capacitação, precisam de orientação para lidar com esse desafio. Então nós percebemos que é sim uma guerra ainda não vencida e que há um longo caminho a seguir e que as escolas têm batalhado para isso. Às vezes sobe um pouco no sucesso, às vezes não, porque na verdade isso costuma vir de família, costuma vir de berço, e a gente precisa de mais educação mesmo, de mais humanização para poder estar vencendo essa guerra aí contra o preconceito, para que isso seja uma página virada no nosso país.